Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre como elevar sua frequência e aumentar sua vibração, né? É muito importante quando a gente fala sobre isso, na verdade é um dos assuntos mais buscados aqui dentro da Alquimia da Mente, pelo simples motivo que todo mundo quer ter uma vibração positiva. Quem não quer, né? Você que está me escutando, me assistindo, me sentindo agora, com certeza deve estar passando às vezes por uma situação, né? E pode ser uma situação boa, às vezes positiva, ou mesmo está passando por uma turbulência, né, que está acontecendo na família, às vezes no trabalho, financeira, às vezes com uma pessoa muito próxima a você, por exemplo, que está enfrentando uma dificuldade, e aí nesse caso você quer saber como você pode reverter esse caso, né? Se a gente fala, por exemplo, sobre frequência, né? Frequência é a quantidade de vezes, por exemplo, que algo acontece, né? E nesse caso, a gente vai calcular a frequência a partir de segundos, né? Então, quando a gente pensa em relação à física quântica, até mesmo um espectrômetro, a gente pode, por exemplo, ter um eletrocardiograma, né? Que é aquele aparelho que a gente vê muito nos filmes, não mesmo se você for no hospital, você vai ver, né? No caso, vai medir os seus batimentos cardíacos. Você pode até ter por exemplo, um medidor de batimento cardíaco, às vezes no celular, ou mesmo em casa que você comprou, e vai ter o mesmo princípio. O princípio é verificar, por exemplo, se uma frequência ela tem uma amplitude, então, por exemplo, um comprimento de onda maior ou menor, né? Quanto menor o comprimento de onda, a gente pode dizer que, na verdade, a velocidade é maior, né? Então, se a gente pensa em relação a 5 ondas, por exemplo, se começa com teta, delta, alfa, beta e gama, né? Quanto mais alto for, maior vai ser a velocidade, né? Quando por exemplo, uma pessoa que está meditando, né? Se a gente pega um monge tibetano, vai meditar, a frequência que ele consegue com foco mental, né? Até pegando eletrodos, né? Calculando isso com experimentos, até tem a Universidade de Wisconsin, né? Do Richard Davidson, né? Que eles fizeram vários tipos de estudos, até com Mati Ricard. Tem vários filmes, na verdade, que você pode procurar sobre isso. Eles conseguiram medir isso e quanto mais você se concentra, mais alto você consegue chegar nesse tipo de frequência, né? Então, se a gente pensa nos fundamentos, frequência tem a ver com a quantidade de ondas, né, que são fabricadas em um segundo. Então, nesse exato momento na sua vida, vamos pensar, se algo não está acontecendo, se algo não está rolando, algo está meio parado, muito provavelmente a frequência é baixa, ou seja, a amplitude da onda ela é larga, né? Porque é como se fosse, por exemplo, o conceito de gordura, né? Então, o conceito mesmo de obesidade mental. Vamos fazer assim. Por que seria obesidade mental? Nada está acontecendo, então é como se fosse até um som, né? Vamos pegar a matemática, a geometria sagrada, seria um som meio grave, né? Dum, né? Seria dom, né? Se fosse comprimento de onda mais rápido, seria tum, tum, né? Mais rápido. E aí, nesse caso que eu quero dizer, como tudo, né, é movido a matemática, tudo é matemático, como diria Leibniz também, Pitágoras, né? 500 a.C., depois no século XVIII, a gente sabe que, basicamente, a gente controla essa matemática na nossa vida. Se algo, por exemplo, não está acontecendo em relação a aumentar a sua frequência, né? Diego, eu não estou conseguindo sair dessa inércia, dessa apatia, só existe uma coisa, na verdade, que você pode fazer para aumentar essa frequência. E você pode ir para algum terapeuta, um psicólogo, um profissional, um médico, mas com certeza eles vão falar a mesma coisa para você, que é ação, atitude, mover-se, mover o seu corpo, ler, estudar, viajar, dormir, por que não, né? Dormir com qualidade, meditar, você buscar, por exemplo, fazer uma caminhada agora, nesse exato momento. Você pode até estar me escutando, às vezes, no carro, né? Você está no trânsito e está me escutando, mesmo no carro, no ônibus, no metrô, na moto. O grande lance é, você está em movimento. O movimento gera o quê dentro do nosso organismo, né? Primeiramente, o que você gera é uma movimentação celular, né? Causando uma movimentação celular, a gente vai ter trocas, né? E essas trocas, o que? Vão trazer diversos tipos de nutrientes, ou mesmo de substâncias. Se a gente pensa só no nosso cérebro, né? Quais são as duas formas que o nosso cérebro se comunica? De uma maneira elétrica e de uma maneira química. Então, elétrica tem a ver com milésimos de segundo, é muito rápido. A química, por exemplo, tem a ver com os neurotransmissores, os hormônios. Você se mover, por exemplo, você fazer uma prática esportiva, independente de qual seja, vai trazer
vamos falar, uma comunicação muito maior em relação aos hormônios neurotransmissores, ocitocina, anandamida, endorfina, serotonina, adrenalina, às vezes, né, que vai vir aqui das suprarrenais, né, que ficam em cima dos rins, para o nosso organismo. Então você vai o quê? Conseguir ter como se fosse um corpo assim que vai estar com medo, né? Então vai levar-te, né? Vai te levar para um movimento, só que não necessariamente é para algo ruim, é algo para você se fazer, né? Então, por exemplo, se você tem que correr uma determinada quantidade de tempo e espaço, né? Então vai ser uns 10 quilômetros, vão ser 10 quilômetros você vai correr. Então, quando a gente pensa em relação, por exemplo, por que minha vida não está acontecendo, por que nada está acontecendo, tem muito a ver com a ação, mas não só a ação, por exemplo, a gente trabalha isso muito na alquimia da mente, é uma ação consistente. Tem uma diferença gigante em relação a dois tipos de ação, que é a ação consistente e a ação motivadora, vamos dizer assim. Eu vou distinguir agora a diferença entre os dois. A ação, por exemplo, consistente, ela reverbera algo que vai acontecer todos os dias. Não é algo, por exemplo, que vai acontecer uma vez só. E quando você tem uma ação consistente, você não precisa fazer um salto, né? E às vezes as pessoas confundem o que é um salto quântico. Eu não vou entrar nessa abordagem porque não é o objetivo desse podcast, ou mesmo desse vídeo. Mas o grande lance que eu quero trazer para você é: você consegue muito mais em relação, por exemplo, a um emagrecimento ou mesmo engordar, ler mais livros, você conhecer novas culturas, você estudar sobre outras pessoas, você até mesmo no trabalho, né, fazer algum treinamento, uma pós, uma faculdade, às vezes estudar sobre alguém, estudar sobre algum assunto, às vezes até mesmo você conseguir mais experiência, então falando com outras pessoas, então ligações de celular, às vezes você trabalha com vendas, então você tem que ligar para outras pessoas, né, você tem umas rotinas que você tem todos os dias. Ou mesmo se você trabalha no administrativo, por exemplo, então você tem certas rotinas que você vai fazer todos os dias. É muito mais fácil você fazer algo pouco por dia, que é o que a gente chama de efeito composto, até aqui dentro da alquimia da mente. Então você vai fazer pouco por dia, mas todos os dias, ao invés da outro tipo, né, de ação, que é a ação motivadora. Né? Então o que seria uma ação motivadora? Basicamente você age pela motivação. O que seria a motivação em si, se a gente pegar o conceito, né? Motivação é você o quê? Se motivar, né? E isso tem um intuito positivo, bacana? Lógico, né? Quem não quer motivar, né? Se estar motivado para fazer o que tem que ser feito? Acordar da cama, por exemplo, e no frio, na chuva, ou mesmo no calor excessivo, fazer uma prática esportiva, ou mesmo ler um livro, ou mesmo você se superar, né? Ter um progresso como ser humano. Quem não quer isso, né? Mas, na realidade, a gente sabe que são poucas pessoas que fazem isso, né? Convenhamos, não tente se enganar também. Quantas vezes você prometeu algo que você gostaria de ter cumprido e não cumpriu, né? A gente pode anotar no papel, se você tivesse anotado quantas vezes... Aliás, vou fazer uma provocação aqui. Se todas as vezes, na verdade, que você falou que iria fazer e não fez, você ganhasse dinheiro, você já seria milionária ou milionário, não é verdade? Então é essa provocação que eu quero te trazer, como se fosse algo a te incomodar, né? Porque isso te leva a movimento também. Mas motivação em si também tem uma perspectiva negativa. Por quê? Você só quer aquele efeito placebo, né? Aliás, nem placebo, mas dopamina seria melhor, acho que é mais adequado nesse caso. Que seria o hormônio do prazer, né? A gente precisa de dopamina. Por exemplo, se você tem começa uma promoção no trabalho, né? Você gera dopamina. O primeiro amor, né? Quando você é criança lá, você se apaixona, ou mesmo na adolescência, é dopamina, né? O prazer, nossa, olha, né? Estou amando, alguma coisa nesse sentido. Pode ser em relação, por exemplo, a algumas... um achievement que você fez, algum resultado muito positivo que você estava esperando há muito tempo dentro da sua vida. Às vezes é uma compra de um imóvel, ou mesmo você comprou seu carro, sua moto, e agora que se concretizou, né? Então é um achievement, é algo muito bom. E isso gera dopamina, só que você só ir pela dopamina, só pelo prazer instantâneo, você, o quê? Só vai por isso. E muitas pessoas, a grande maioria das pessoas na humanidade, só segue esse tipo de ação, que vai ser a motivadora. Então, é só em altos e baixos, ao invés de uma ação consistente. Então, o principal motivo para você elevar sua frequência e você aumentar sua vibração é você procurar uma ação consistente, que vai te trazer muito mais resultados duradouros, eu diria sólidos, simples, né? Sim, são simples, por isso que ninguém faz. Então, de tão simples, ninguém faz.
E até para te ajudar nesse processo, né, eu te convidaria para clicar no primeiro link da descrição, que tem uma estratégia infalível para te ajudar em relação a isso. Né? Um passo a passo, como a gente sempre passa aqui dentro da Alquimia da Mente, para você seguir e conseguir ter resultados mais rápidos, né? Porque às vezes é isso que está dificultando, você não está conseguindo criar, né, algo que na verdade pode te ajudar nesse instante de tempo e espaço que a gente se conectou aqui no podcast e no vídeo, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.